Glória a Deus! Aleluia! Glória! Amém. Evangelho de Lucas, capítulo 15, um texto novo. Lucas, capítulo 15, eu quero ler 2 versículos desse capítulo. Duas porções. E eu quero pensar contigo sobre essas 2 porções. Eu vou começar do final para frente, para colocar o que Deus colocou no meu coração. Capítulo 15, versículo 30. Olha essa palavra. Mas quando veio esse seu filho, que sumiu com os bens do Senhor, gastando tudo com prostitutas, o Senhor mandou matar o bezerro gordo para ele. Essa é a colocação, esse é o texto. O texto, fora do contexto, se torna pretexto, né? Aqui tem uma meia-verdade. Eu quero pensar contigo sobre isso. Essa palavra é do irmão do filho pródigo. O irmão do filho pródigo está indignado com o que ele está vendo. O seu irmão mais novo, ele foi embora, chutou o pau da barraca e ele dá aqui um relato. E o relato dele está grafado na Bíblia. Então Deus está dizendo, é verdade isso. Vou repetir o relato dele. Mas quando veio esse seu filho, que sumiu com os bens do Senhor. Meia verdade. Os bens também era do pai, mas o pai outorgou ao filho e ele realmente sumiu, dilapidou. Por isso a palavra pródigo é aquele que é descontrolado. Então ele sumiu, ele perdeu toda aquela riqueza que ele levou. Segunda colocação, ele vai dizer, como é que ele perdeu? Ele não perdeu no bingo, ele não perdeu numa mesa de jogo, ele perdeu numa vida dissoluta. E ele vai dizer, gastando tudo com prostitutas. Esse menino era um menino pegador, ele viveu aí na gandaia. Aí ele diz, o Senhor mandou matar o bezerro gordo para ele. Essa colocação cabe então a pergunta, e é a pergunta que eu quero fazer agora para mim e para você. O que leva um pai, depois de uma tamanha decepção, ainda matar um bezerro gordo ou bezerro cevado para esse que dilapidou tudo e que viveu uma vida podre? Que pai é este? O que leva o pai a fazer isso? Aqui está talvez os maiores princípios de Deus para nós. Aquele irmão mais velho não entendia isso, ele não conseguiu entender. O que leva um pai, depois de tanta coisa ruim daquele filho, honrar o filho com a morte de um bezerro cevado, uma sandália nova, um vestido, um anel e uma festa? O que leva um pai a fazer tudo isso para alguém que fez tanta coisa ruim? O que leva o pai a fazer tudo isso? O que leva o pai a honrar a pessoa que viveu no passado essa vida tão podre, tão suja, e agora ser totalmente honrado com anel, sandália, vestido, bezerro e festa? O que leva o pai a fazer isso? Esse filho que falou isso para o pai, ele está certo, só esqueceu de um detalhe. Ele não ouviu a primeira parte. Então a primeira parte eu quero ler agora. Versículo 17 do capítulo 15. Essa é a primeira parte. Então, caindo em si, disse, quantos trabalhadores de meu pai têm pão com fartura, e eu aqui estou morrendo de fome. Vou me arrumar, voltar para o meu pai e lhe dizer, pai, pequei contra Deus e diante do Senhor, já não sou digno de ser chamado teu filho. Trate-me como um dos teus trabalhadores. E arrumando-se, foi para o seu pai. Sabe o que fez tudo aquilo lá na frente? Anel, sandália, vestido, bezerro cevado e festa? Um elemento, reconhecimento.
O reconhecimento tem o poder de reverter a história do passado. O reconhecimento tem o poder de anistiar todo o passado. Essa passagem, ela é uma passagem símile lá do Calvário. Aquele rapaz que viveu uma vida no crime, era um criminoso, foi julgado e condenado à morte pelo crime dele, mas pendurado numa cruz. Aquele rapaz que tinha sido ladrão a vida toda, ele reconhece a desgraça que foi a vida dele, ele reconhece que estava errado, ele reconhece que ele merecia aquilo mesmo, ele reconhece. E ele olha para Jesus e reconhece o Cristo ali como o Salvador dele. E ele diz, eu nem tenho direito a nada, mas só pedir uma coisinha só que não custa tanto. Lembra de mim quando tu entrar no teu reino. E aquela palavra fez com que o Cristo pendurado no meio dissesse, eu tenho uma palavra para você, hoje você vai estar comigo. Aleluia. Sabe, a gente está vivendo num tempo em que as pessoas enfiaram o pé na lama, se enxafurdaram na lama e ainda estão com o peito estufado, cara levantada e achando que está tudo bem. Não reconhece a meleca que fizeram. Então, aquele garoto, aquele filho que viveu essa vida mesmo, vida da gandaia, vida podre, vida suja. Quando ele volta, ele reconhece que ele não merece mais o status de filho. Como diz o grande filósofo do futebol, ele não pode sentar mais na janela. Ele reconhece que agora o lugar dele é no fundo do ônibus. E ele diz, pai, eu não mereço mais ser teu filho. Então eu vou entrar pela porta dos fundos, eu vou dormir lá com os empregados, lá no barracão, porque eu não mereço. E ele é surpreendido pelo pai, com o pai dizendo, vai ser diferente, porque a chave do reconhecimento muda toda uma história. A gente tem que aprender a reconhecer. Reconhecer é o que eu chamo na caixa de câmbio do carro, a marcha chamada ré. A gente tem que aprender e pedir a Deus, Deus, me ensina a ter marcha ré. Me ensina isso. A voltar e dizer, olha, eu estou aqui, se puder servir para alguma coisa, conte comigo. Acontece muito, vou falar agora para quem já viveu no status do ministério. Acontece muito isso. Eu já passei muitas vezes por essa experiência. A pessoa estava no status eu vou dizer, estava no altar. Um presbítero, um pastor, um evangelista, enfiou o pé na lama, se sujou. Ficou um tempo, aí chega de cabeça levantada, peito estufado. Aí, pastor, estou de volta e o que eu faço? A vontade que dá é você nem responder. Nem responder. Eu só olho e digo assim, você não entendeu nada. Você não entendeu nada. Ou então aquele outro caso, quando você diz, olha, a gente vai ter que aplicar uma disciplina. Pastor, por quanto tempo? É a primeira pergunta. Por quanto tempo? Ou seja, 30 dias, 60? Há um tempo atrás alguém me procurou para falar, pastor, já tem 6 meses. Eu Ou seja, você está vendo de forma muito clara que não houve nem quebrantamento, nem arrependimento e nem reconhecimento. Não houve, não houve. Esse filho que é honrado com bezerro cevado, o irmão está revoltado, porque realmente, se não tivesse o outro lado, isso aqui chega a ser uma coisa injusta. Como que alguém viveu na lama, no lixo, na prostituição e agora tem um bezerro cevado? Como? Que parâmetro é esse? Ele só esqueceu do detalhe lá de trás. Ele não está voltando como filho. Voltou quebrantado, humilde, reconhecendo que viveu uma vida podre e disse, papai, eu quero ser agora servo, empregado. Eu vou ficar limpando o chão, eu vou cortar a grama, eu vou pegar a enxada. E o pai, quando olhou aquela palavra com o coração tão rasgado daquele menino, disse, filho, eu tenho um outro status para você. Eu quero pedir a Deus que a bênção do reconhecimento
do quebrantamento, ela nunca se afasta de nós. Amém. Essa semana atendi alguém um casal que uma das partes está pisando na lama, mas pisando não, está até o pescoço na lama. E veio falar, pastor, acabou para mim, não dá mais, não suporto mais. E eu falei, vamos conversar, vou conversar com a pessoa. Pastor, não adianta, porque é cara lavada, não tem honra, é mentiroso, é mentirosa. Pastor, já perdoei algumas vezes e passa um período de tempo e cai na mesma desgraça, na mesma lama. Aí a gente dá uma pegada, dá uma puxada forte. Não, eu vou mudar. Isso é cíclico. Entra ano e sai ano. É a mesma tragédia. Sabe, é muito duro quando você vê alguém dessa maneira. E isso aí, quando vem a honra de Deus, quem está na arquibancada não reconhece isso, não consegue entender. Não consegue entender que o bezerro cevado que foi morto para aquele filho que viveu da vida tão suja, é que ele voltou literalmente mudado, transformado. Deus tem isso. Quando há reconhecimento, quando há quebrantamento genuíno, o céu abre as portas novamente. Eu não sei para quem que eu estou falando, mas quando Deus nos trata e a gente reconhece, eu quero que você acredite que não vai ter homem na terra que vai impedir a honra de Deus. Não teve filho mais velho, não teve comentário que pôde impedir a honra de Deus. Quando o filho disse, papai, ele viveu com prostitutas, meretrizes, o pai não falou assim, festa, para a festa. Eu mudei de ideia. Não, a festa continuou, porque mesmo tendo vivido na lama, ele agora tinha nascido de novo. Eu quero dizer para você que está aí, pastor, por uma tragédia, eu me acidentei. Se teu coração se quebrantar, é tão lindo que o mesmo Deus que puniu Davi, porque adulterou com Betseba, o mesmo Deus que ceifou a vida daquela criança, é o mesmo Deus que para o mesmo homem e para a mesma mulher dá um filho chamado Salomão. É o mesmo Deus. O mesmo Deus que disse que essa criança não vai viver e a criança morreu, é o mesmo Deus, com o mesmo pai, com a mesma mãe, nasce um rei chamado Salomão. Você entendeu isso? Se o coração for sincero, quebrantado, e se você reconhecer, Deus vai te colocar no nível que você jamais pensou. Vamos nos colocar em pé, queridos. Este teu filho que viveu com prostitutas. Sim, Deus ainda manda matar bezerro cevado. Eu tenho uma notícia para te dar. Deus ainda tem status para colocar. Deus ainda tem lugares para colocar. Deus ainda tem ministério para confiar. Acredita nisso. Pastor, mas eu manchei, não sei. Pastor, eu fui até preso, cumpri pena. Pastor, se o teu coração encontrar com o coração de Deus, na linha do quebrantamento, diz a palavra, que um coração contrito e quebrantado, Deus não despreza.